Declaro aberta a sessão ordinária do dia 25 de setembro de 2018. Solicito a assessoria de comunicação na pessoa da senhorita Giana Pontalti para que proceda a leitura das correspondências que se encontram nos anais da Casa. Correspondências expedidas. Ofício ao Poder Executivo Municipal encaminhando o pedido formulado pela empresa CFC Risson. Ofício ao Poder Executivo Municipal remetendo o pedido de providência formulado pelo vereador Diomir Saraiva, do PT, e protocolado por esta Casa Legislativa sob o número 284 de 2018. Assunto: que sejam trocadas as lâmpadas da Avenida Loureiro da Silva próximo aos números 431 e 625, bairro Jardim América, quadras entre a rua 31 de Março e Siqueira Campos. Ofício ao Grêmio Estudantil das Escolas Padre Éfrem, Professor José Fernandes de Oliveira, Escola Técnica Bernardina Rodrigues Padilha, Irmão Getúlio, Bom Jesus e Gustavo Vieira de Brito, convidando os alunos para participarem do projeto Vereador por um Dia, que acontecerá no dia 17 de outubro de 2018, às 9 horas da manhã. Ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando o envio de projeto de lei no valor de R$6.000 ao Centro de Integração e Desenvolvimento Nossa Senhora das Graças, para custear passagens ao grupo que irá a São Paulo para conhecer o projeto do pentacampeão Capitão Cafu. Ofício ao Poder Executivo Municipal, remetendo o pedido de providência formulado pelo vereador Oswaldo Gregolo Júnior, do PSB, e protocolado por esta Casa Legislativa sob os números 285 e 286 de 2018. Assuntos: que seja feita a troca da lâmpada de um poste na rua Antônio Reale, em frente à casa de número 279, no bairro Jardim dos Pampas. Que seja feita a troca da lâmpada de um poste na rua Venâncio Aires, em frente à casa de número 456, no bairro Jardim dos Pampas. Ofício ao Poder Executivo Municipal, remetendo o pedido de providência formulado pelo vereador Fernando Maciel, do PDT, e protocolado por esta Casa Legislativa sob o número 287 de 2018. Assunto: que seja construída uma boca de lobo na rua Vila Lobos, próximo ao número 423, no bairro Parque de Rodeios. Ofício ao Poder Executivo Municipal, remetendo o pedido de providência, formulado pelo vereador André Rokoski, do MDB, e protocolado por essa Casa Legislativa sob o número 288 de 2018. Assunto: que seja providenciada a colocação de brita na rua Janeto Rossi, próximo ao número 519, e colocada uma boca de lobo. Ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando o envio de projeto de lei no valor de R$500 a ser destinado à Associação Catarinense de Apoio Social e Educação à Família. O referido valor será suportado pela redução do orçamento do Poder Legislativo. Ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando providências quanto ao recapeamento da rua Fernando Franciosi, bem como seja realizado estudo para saber da viabilidade da construção de um quebra-molas na mesma rua. Ofício ao diretor da UX Campus Vacaria, senhor Paulo Gilberto Silva, comunicando a aprovação pelo plenário do requerimento de autoria do vereador Diomir Saraiva, do PT, que propôs a realização de solenidade em homenagem aos 25 anos de regionalização da UX. Ofício ao senhor Simval Gargioni Neri, comunicando a aprovação pelo plenário do projeto de decreto legislativo de número 3 de 2018, de autoria do vereador Valdemir de Oliveira, do PTB, concedendo-lhe o título de cidadão vacarense. Ofício ao senhor Adalécio Kovaleski, comunicando a aprovação pelo plenário do projeto de decreto legislativo número 4 de 2018, também de autoria da bancada PTBista, concedendo-lhe o título de cidadão vacarense. Ofício ao Poder Executivo comunicando a aprovação pelo plenário do projeto de lei executivo de número 143 de 2018. Ofício ao Poder Executivo Municipal, comunicando a aprovação pelo plenário em sessão extraordinária do projeto de lei executivo de número 149 de 2018. Ofício ao Poder Executivo Municipal, comunicando que, na data de hoje, procedeu à transferência de bens não mais utilizados pelo Legislativo Vacarense à Secretaria Municipal de Gestão e Finanças. Foram estas as correspondências expedidas. Obrigado, Giana. Líder do governo, Vossa Excelência tem 5 minutos. E daí, como é que está?
Obrigado, senhor presidente Fernandinho, Marcel. Quero dar umas boas-vindas a todos os meus colegas. Bem rapidinho, quero falar a respeito das bocas de lobo, que hoje a gente foi olhar alguns locais que estão faltando as bocas de lobo, estão faltando as tampas na Campos Sales até a esquina. Até a esquina da General Lima, aonde a gente pediu para a Secretaria de Obra colocar essas tampas, porque tem algumas bocas de lobo abertas e que vai ser colocado. Hoje pela manhã já tive a resposta, que vai ser todas colocadas. Também na rua Siqueira Campos, até a BR-116, tem algumas bocas de lobo que também faltam as tampas e vão ser colocadas. Também hoje de manhã fui de novo na Lipe Ramiro Porto, aonde as máquinas foram lá limpar aquelas bocas de lobo, mas não ficou bem. Aí, à tarde, pedi para o João Acauã acionar o caminhão para ir lá fazer a limpeza daqueles canos onde saiu, gente do céu, um monte de sujeira, aonde sacola e plástico e coisas jogadas, não tem como não entupir aqueles esgotos. Então, foi solucionado o problema, graças a Deus, foi colocado as gradezinhas nas tampas na frente para não entrar mais sujeira dentro daquelas bocas de lobo e foi resolvido o problema. Mas foi difícil. Graças à Secretaria de Obras, com o João Acauã, que interviu nesse sentido, foi resolvido este problema. E, no mais, quero desejar uma semana de saúde e paz aos meus nobres colegas, que Deus proteja vocês, ilumine, uma boa semana de trabalho e que, segunda-feira, se Deus quiser, estamos aqui novamente. Um abraço a todos. Líder da oposição, Vossa Excelência tem 5 minutos. Liderança do PSDB, Vossa Excelência tem 5 minutos. Abro mão. Liderança do PT. Liderança do PTB. Liderança do PDT, vereador Graziotin. Liderança do MDB. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos os colegas e as demais pessoas que nos acompanham. Gostaria de, brevemente, também, colega Tio Moa também citou a questão da rua Alípio Ramiro Porto, Tio Moa. Realmente precisava ter uma intervenção lá naquela rua, porque é inaceitável que na frente de uma escola não se tenha um acesso nos dias de chuva. Então, realmente, já tinha que ter feito esse trabalho muito antes, mas antes tarde do que nunca. Então, parabenizo a Secretaria de Obra que esteve lá fazendo esta obra de desobstrução das bocas de lobo, que foi o que nós pedimos no nosso pedido de providências e que, como eu falei, antes tarde do que nunca foi feito. Então, fica aqui também o meu relato quanto a isso. Muito obrigado, senhor. Liderança do PP. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde aos colegas, as pessoas que estão nessa casa, as pessoas que estão nos acompanhando via TV Câmara. Senhor presidente, hoje o assunto digamos assim, de maior relevância é quanto um trabalho bem realizado causa alvoroço, quanto um trabalho de construção, de envolvimento com a comunidade, de reestruturação partidária também, dá para se dizer assim, e de projetos para o bem e para o desenvolvimento do nosso município causa tanto alvoroço, tanto pânico, que as pessoas ocupam, inclusive, a tribuna aqui para reclamar que o Partido Progressista vem ocupando espaço por méritos, por ter pessoas qualificadas, como eu falei ontem, e ter pessoas que têm a condição de fazer uma gestão competente, de uma gestão
à altura do que o nosso município precisa, para as diversas secretarias. Inclusive, nós estamos ocupando uma com uma pessoa que tem, eu acho que uma das melhores qualificações, inclusive, para ocupar essa pasta. E não bastou só aqui, teve que ir para a rádio para reivindicar sobre o Partido Progressista. Olha, realmente a nossa reestruturação, a nossa condução, o trabalho que está se fazendo, o agrupamento que se tem dentro dos filiados e essa, digamos assim, movimento em prol de construir um caminho, de começar a pavimentar um caminho, está fazendo muita sombra. E essa sombra está deixando essas pessoas um pouco desvirtuadas, que estão olhando o gramado verde que está crescendo, o gramado que está se ampliando, e outros gramados que a grama não está tão visível, comparando com o seu, eu acho que deve ser isso, que ela está mais sequinha, porque daqui a pouco está faltando regar, está faltando fazer o trabalho que se precisa, mas o bom é que isso deixa a gente com mais vontade de trabalhar, com mais vontade de se empenhar, com mais vontade de continuar no caminho da construção, porque ninguém chacoalha árvore seca. A árvore seca as pessoas normalmente derrubam. A árvore seca não dá frutos. E então, as árvores que fazem sombra, que dão esses frutos, é as que normalmente vão ser chacoalhadas, porque elas fazem a diferença. Como eu disse, essas que não têm uma vida estão aí vegetando. Mas é bom a gente escutar essas coisas, porque demonstra cada vez mais que o caminho é esse, o caminho é da unidade, o caminho é de nós fazermos essa construção, é o caminho de nós fazermos o bem de Vacaria, o caminho de nós buscarmos mais pessoas qualificadas para vir para dentro dos quadros do Partido Progressista, que a gente continue se desenvolvendo e que, no futuro, todos esses frutos, todas essas sementes, melhor dizendo, possam dar frutos, porque realmente é uma valorização, é uma construção que o povo de Vacaria, o povo da nossa cidade interior, vai ser beneficiado aí à frente, porque são pessoas que a gente tem dentro dos nossos quadros, como eu falei, tem que reiterar quando a coisa é boa, né? São qualificadíssimas, e o importante, e o melhor de tudo, que novas pessoas e outros gestores e empreendedores e pessoas qualificadas continuam vindo para a gente, para junto desse trabalho, dessa proposta, porque veem que aqui tem frutos a serem colhidos. Mas isso é bom. Bom porque quando a gente faz sombra, é porque está dando certo e o caminho é esse. Obrigado, presidente. Liderança do PSB. Um minutinho para a vereadora Rita se estabelecer. Boa tarde, Anzolim. Seja bem-vindo sempre. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, demais presentes, eu vou usar as minhas falas aqui só para fazer um registro, que uma clínica procurou a prefeitura para se informar melhor sobre a licitação das castrações do meu 60 mil da impositiva, que é assim, não é um ganho da Rita, não é uma vontade da Rita. Os cães na cidade, assim, está explodindo cachorro pela cidade, assim, falando, e precisa se iniciar as castrações. Então, a resposta que a pessoa deu para o representante da clínica, que não vou citar nomes nem de quem falou na prefeitura e nem da clínica que foi até lá, então, ficou assim, ó, o cara falou que não vai dar muita importância porque foi uma emenda que a vereadora Rita conseguiu, daí tem que fazer. Mas a prefeitura consegue castração bem mais barata. Não vamos dar importância para isso, é que tem que cumprir a emenda. Que falta de respeito, né? Que falta de tato e que falta de respeito de quem falou isso. Então, a gente fica triste, assim, ó, e sou uma vereadora, representante pela causa animal, estou aqui abrindo espaço, sou a precursora do movimento, estou há 20 anos nessa lida, fundei as 2 entidades,
e acho assim que só por isso eu mereço respeito. Lamentável essa fala, não vou citar o nome nem da pessoa e nem da clínica, mas o representante da clínica, né, me passou isso ontem à tarde e ele disse que entalou na garganta assim a resposta que ele ia dar para a pessoa, mas ele se segurou. Então, assim, que tenhamos educação e que tenhamos respeito pelas pessoas, não é? Sem mais, obrigada. Alguém do governo, vereadora? Liderança do PSDB, já chamei. Umas explicações pessoais aqui. Vereador... Só um pouquinho que deu uma falha aqui. Pessoal, não apareceu nenhum inscrito. Posso escrever? Vou chamar... Aqui vamos fazer a tática manual aqui. Vereador André Luiz Rokoski. Obrigado, presidente Fernando. Eu gostaria também de, já que o colega falou algumas coisas a respeito da minha pessoa, não citou o nome, mas eu sei que foi para mim, então também gostaria de fazer alguma coisa e parabenizar ao Partido Progressistas, ao PP, que vem na contramão de tudo que nós ouvimos, de tudo que nós temos como princípio, que é de não empregar pessoas no Executivo por troca de favores, por troca de votos. Então, eu parabenizo essa nova política adotada pelo PP. Eu acho que Vacaria merece realmente representantes deste quilate, porque diante de tudo que nós ouvimos, de tudo que nós assistimos, e aqui em Vacaria continua a banda passando e tocando da mesma forma, por pessoas que se elegem desta forma, porque, colega Diomir, a campanha que passou em 2016, este mesmo partido, colega doutor Joaquim, a polícia teve que fechar um supermercado. Não sei se vocês recordam, mas, inclusive, quando o promotor de justiça eu esteve aqui, eu indaguei ele como é que estava o andamento daquele processo do supermercado que foi fechado aquele dia da campanha. Então, essa é a política adotada por esse grande partido de Vacaria, que adota o método de empregatício e ainda quer vir falar em moral. Acho que uma pessoa que vem falar disso não tem moral nenhuma para estar falando bobagens aqui no microfone. Eu, quando falo sim, e não tenho o rabo preso com ninguém. Ao contrário de muitas pessoas que eu vejo aqui falando demagogia, empregando dia por dia pessoas no Executivo e quer vir empregar moral aqui dentro. Eu abro mão de empregar qualquer um lá no Executivo para fazer uma política diferente realmente. Não essa politicagem que eu vejo acontecer aqui no nosso município. Então, sinceramente, não merece nem as minhas palavras, não merece nem que as minhas palavras sejam dirigidas realmente, porque um partido desse, para mim, não tem moral nenhuma, onde se vende por cargo, se vende por troca de favor, então não tem moral nenhuma para vir falar, e fico bem tranquilo realmente, não tiro nenhuma das palavras que falei hoje pela manhã, falei ontem, porque realmente esse governo não me representa, não representa a comunidade de Vacaria. Como eu falei, o governo tem que ser um espelho, os vereadores aqui também têm que ser um espelho para a sociedade, e eu não vejo isso acontecer por muitas pessoas. Então, realmente, é a tal da política que, adotada por lá na década de 50, que se repete aqui no ano de 2018 por alguns partidos que nós vimos acontecer debaixo dos nossos olhos. Então, realmente não merece que eu dirija a palavra a essas pessoas, mas tudo bem, é vida que segue. Se a minha grama está secando, não tem problema nenhum. Em 2020, as urnas vão dizer qual a grama que está mais seca, aí nós vamos
podemos conversar novamente para nós vermos. Porque um partido que está fadado ao fracasso, que não tem liderança nenhuma, que troca favores, então não tem moral para falar, emprega dia por dia pessoas no executivo, não tem moral nenhuma para vir falar em ética e falar em dignidade dentro da política. Então, realmente, nós precisamos mudar e as pessoas em 2020 darão a resposta nas urnas, porque essa forma de fazer política comigo não funciona. De estar respondendo processos, um partido que responde processos por compra de votos, como foi visto a olho nu pelas pessoas. Então, fico aqui esse meu relato, sou bem tranquilo o que eu falo, não tenho problema nenhum em falar, porque não devo nada para ninguém, ainda mais para um partido que vive só de troca de favores. Muito obrigado. Vereador Diomir Saraiva, Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, internautas que nos acompanham, assistência. Eu quero falar aqui, senhor presidente, porque nós estamos vivendo a Semana do Trânsito e para nós é uma data muito importante, né? Já visto que a gente já relatou que passou e a gente quer contribuir para que Vacaria tenha um trânsito mais seguro, especialmente na questão respeito ao pedestre. Nós estivemos reunidos hoje com o secretário João Acauã, para falar sobre a viabilidade, né, da instalação das lombofaixas em nosso município. E dentre vários assuntos que a gente abordou, ficou por nós acordado, então, que o município, né, já vinha com essa ideia de construir, a princípio, uma, para ver como é que vai o resultado. Inclusive, aproveito para parabenizar o secretário João Acauã, que vai tentar fazer de uma maneira mais econômica. Nós abordamos também a questão das lombadas eletrônicas e, inclusive, fizemos um pedido para ver quanto que o município paga, quanto que arrecada. Então, informalmente, o secretário nos repassou que o município tem uma arrecadação da ordem de R$100 mil. Nós sabemos que isso é uma forma educativa, mas realmente onera o bolso do contribuinte. As lombofaixas, então, no modo de pensar da gente, elas têm essa forma educativa, mas sem onerar o bolso do contribuinte. E como a gente procura fazer a boa política, e peço a Deus que nos ilumine sempre, colegas, para que a gente siga nesse caminho, então a gente dialoga com todos. Eu não tenho problema nenhum de reconhecer a receptividade que o secretário João Acauã, né, e as ideias também que a gente trocou de ser o mais produtivo para o município. Como eu falava em outras sessões, eu não tenho problema nenhum em reconhecer, por exemplo, que tem um deputado do PP, do vereador Marcelo, o deputado Jerônimo, que tem uma iniciativa importante, né, que vai ser um princípio do fim da corrupção, se ela vier a ser aprovada, que é acabar com as emendas parlamentares. Acabar com essa romaria de prefeitos, né, de legisladores, em busca dessas tais emendas. Nós sabemos que nem todos os deputados são comprometidos, né, com Vacaria, como nós temos dentro do Partido dos Trabalhadores o deputado Henrique Fontana, que vem a Vacaria, né, e que, de iniciativa própria, ele já destina emendas. Haja visto, no ano de 2018, ele destinou R$375 mil para a construção de uma unidade de saúde, né, que no início foi um pedido da presidente da União das Associações de Moradores, a Samara, que na época era presidente do bairro Vitória. Ela seria construída lá no bairro Vitória e a administração achou por bem deslocar para o bairro Toscano. E destinou também R$375 mil para a aquisição de equipamentos ao Hospital Nossa Senhora da Oliveira. Então, totalizando em 2018, R$750 mil. É isso que, quando eu falo, é a questão de nós termos o comprometimento, né, dos deputados com Vacaria.
né? E a gente sabe que agora, nessa época de eleitoral, muitos vão vir aqui pedir votos, né? Mas nem todos têm o comprometimento. Nós sabemos que há deputados que vêm ao município de 4 em 4 anos. Então, gostaria de ressaltar aqui esse trabalho, que enquanto não se acabe, que Deus queira que passe esse projeto do deputado Jerônimo, né, que a gente use os recursos, né, e tenha esse comprometimento dos nossos deputados. Também não quero entrar assim na questão do mérito pessoal dos vereadores, mas assim muito do que o vereador Andrezinho relatou é um pouco do que a gente pensa, que é aquela questão de nós legisladores, nós vereadores, exercermos a nossa função visando unicamente o bem da sociedade, sem visar benefício próprio, e eu falo por mim, cada um é responsável por si. Mas eu concorri em 2 eleições, poderia ter pedido para o ex-prefeito cargos para mim, para minha família, eu nunca pedi. Então, eu quero relatar, assim, vereador Andrezinho, que eu entendo, não entrando muito no mérito, mas eu entendo um pouco esse lado relatado por você. Muito obrigado. Vereador Marcelo Dondé, Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, esse tipo de debate para a nossa população não consta muito, mas a gente não pode deixar de dar as respostas, porque, assim, ó, como eu falei anteriormente, árvore seca se derruba, árvore frutífera se chacoalha para pegar o fruto. Então, se nós estamos atrapalhando muito, é porque nós estamos fazendo a diferença no município de Vacaria. E respondendo, não precisa responder, mas falando para os colegas Diomir e André, que o Diomir também falou agora, e que o seu irmão, o Ivar, é o nosso tesoureiro da executiva, o Ivar Saraiva, ele sabe que nós temos uma construção, não é do Marcelo, uma construção partidária, então não tem cargo específico, é uma construção de partido, que o partido está auxiliando Vacaria e vai continuar, sim, se desenvolvendo e trazendo recursos para Vacaria e preparando pessoas para se qualificar para todas as secretarias, que nós estamos com um quadro excelente de pessoas. E um quadro excelente de deputados, como tu elogiaste aí, o deputado Jerônimo Guergue, que foi o único deputado que está batalhando no Rio Grande do Sul por acabar com as emendas parlamentares. Então, parabéns pelo seu elogio, porque é um deputado que trabalha para acabar com essa política que vocês estão falando. Outra coisa, somando-se todos os deputados e a senadora Ana Amélia, tudo que eles ajudaram Vacaria e a região nos últimos anos, não tem nenhum partido que, somando todos eles juntos, bateu essa quantidade de recursos que veio para cá. Então, olha quanto nós colaboramos. Então, não tem velha política. Nós somos da boa política, da política correta, da política de trabalho, da política do desenvolvimento, da política de buscar o empreendedorismo, da política de trazer recursos para o nosso município, da política de trazer desenvolvimento, e não da política de ficar batendo sem construção. Isso sim é velha política. Nós temos que construir, nós temos que fazer pontes, nós temos que fazer caminhos e não barreiras. E é isso que nós estamos fazendo, e é isso que nós vamos continuar fazendo, e sim, se for para o melhor de Vacaria, se for para o melhor da nossa comunidade, nós vamos continuar trabalhando juntamente com a administração, desenvolvendo projetos, e entendendo que nós possamos, como partido, não como Marcelo, partido, indicar pessoas para fazer a boa gestão, a boa política, e é o que a gente tem feito, e todas as indicações que o partido veio fazer para o Executivo, incluindo o nosso secretário de Cultura, Esporte e Lazer, foi discutido internamente em diretória executiva. Não existe um mandatário, existe sim um colegiado, pessoas que pensam o desenvolvimento da nossa comunidade, o desenvolvimento do nosso município, e volto a fazer referência: quanto mais a gente trabalha, mais pedra vem, mais nós vamos trabalhar. Porque aí dá mais vontade, aí dá mais, digamos assim, prazer de fazer o bem para a nossa população. E os nossos quadros têm pessoas assim, fazendo referência em várias associações do nosso município, em várias entidades do nosso município, porque
sabem fazer uma gestão competente aonde estão inseridos. E é assim que a gente constrói. E é assim que nós vamos continuar caminhando. E é assim que nós vamos trabalhar, papado, para o desenvolvimento da nossa comunidade. E buscando mais pessoas que tenham esse pensamento. E pessoas qualificadas que queiram realmente fazer essa diferença. E podem ter certeza que se esse ano nós já conseguimos em torno de 88 filiações no meio dessa turbulência política, nessa reconstrução, quantos aqui conseguiram, esse ano, 2018 estou falando, um número desses? É porque estão acreditando num projeto, e um projeto que será muito bem pavimentado, solidificado, e realmente vai construir uma vacaria diferente. E nós estamos nesse caminho, esse é o caminho, e é o caminho que busca o desenvolvimento. Agora, se outras pessoas estão perdendo espaços, se outras pessoas estão com a sua grama mais seca, se essas pessoas estão com a sua lâmpada um pouquinho mais fraca, o que tem que fazer? Tem que ir para onde a lâmpada está mais acesa, que ali sim está fazendo uma iluminação mais correta. E se as indicações desse colega que tinha lá, que tinha pessoas lá, acabou perdendo esses espaços, inclusive essas indicações acabaram saindo, aí vem a revolta, que é um cara que disse que ia votar a favor do Código Tributário, não quis votar, para finalizar, presidente, não quis votar, e dito aqui, quando veio só a iluminação e só a taxa de lixo, porque esperava o Código Tributário, porque estudou, porque isso, porque aquilo, e agora, o que diz? A coerência realmente não se tem. Vereador Oswaldo Grigolo Júnior, Vossa Excelência tem 5 minutos. Muito obrigado, presidente. Quero cumprimentar todos que estão aqui. O nosso amigo Quincas, que, reparando bem, está cada vez mais parecido com o Amin Kader, né? Então, deixar meu abraço aqui, amigo Quincas. Né? Não podia deixar de fazer esta infeliz piada. Seja sempre bem-vindo. Tu conhece, né, Grazi? Presidente, eu quero também fazer um comunicado aos colegas, caso tenham interesse, que a nossa comissão, reunida agora há pouco, nós vamos chamar a secretária Clarice na semana que vem, na terça-feira, no horário da sessão, para nós sabermos como está o andamento de algumas emendas impositivas, especialmente aquelas que foram direcionadas para a saúde, obviamente. Porque há algumas situações dessas emendas impositivas que elas estão bastante complicadas, porque algumas delas o governo ainda tem o argumento de dizer que talvez tenha dado algum problema por algumas questões de legislação. Mas há outras que estão muito bem encaminhadas, que são para investimentos próprios do município, nos seus prédios, nos seus serviços públicos. E isso não está acontecendo, né? Quero citar aqui algumas emendas que foram feitas por mim e por outros colegas, direcionadas para os postos de saúde, para as unidades básicas de saúde, e que até agora simplesmente não aconteceram. As pessoas vêm conversar conosco para saber como estão a situação dessas emendas, e nós passamos a informação de que o Executivo está, né, enfim, nesse chove não molha para não pagar. Então, já quero aproveitar essa oportunidade para convidar os colegas, caso tenham alguma dessas emendas direcionadas para a saúde, não só dessa questão dos postos, mas, enfim, qualquer outra que também tenha sido direcionada, para nós sabermos como está isso. E, a partir dessa reunião, nós temos uma definição para poder dizer para a comunidade se vai ser pago ou se não vai ser pago. Por exemplo, das emendas que fiz no ano passado, que foram pagas, acho que foi uma das emendas que foram feitas. Todas as demais não foram. Então, para que a gente possa ter essa questão, para levar para a comunidade, para levar para as emissoras de rádio, para dizer o que está acontecendo a respeito disso, para a gente poder dar esse feedback para a comunidade. Obrigado. Vereador Marcos Lima, Vossa Excelência tem apenas 5 minutos. Presidente perseguidor dos colegas Fernando Maciel, demais colegas meus pares, não é brincadeira, presidente, o senhor não persegue, o senhor é um amigo. As pessoas que estão conosco no plenário, também pela internet. Presidente, estava aqui pensando, se o Rio Grande do Sul tivesse um concurso de maior humorista, teríamos 2 disparados.
um mais ainda. Um forte concorrente, o qual sou fã dele, o Guri de Uruguaiana. Aquele que canta Não Me Perguntes Onde Fica o Alegrete. Mas nós temos um que, dos últimos 3 anos e meio, bateu asa. Indiscutivelmente ganharia esse prêmio, que se chama José Ivo Sartori. O nosso governador, lá na campanha passada, ele dizia, olha, eu sou o gringo lá da Serra, gravei um vídeo da minha mãe dizendo, ô Zé, tu não vai me fazer coisa errada lá, hein, Zé? Faça o que eu te ensinei. E essas coisas humildes que pegam bem para a população, pegou. Tinha 2% na pesquisa, subiu, e nos debates não ia, e se ia, dizia que o Tarso Genro perseguia ele, e ficou nessa lenga-lenga, sem proposta nenhuma, fazendo piada do salário dos professores, que se o professor quiser salário, vai na Tumeleiro, que lá é que tem piso salarial. Primeira ação do governador. Senhores, primeiro decreto do governador. Aumentou 35% o seu próprio salário. Segunda ação do governador. Botou de secretária a sua esposa, que perdeu a eleição para deputada estadual, trouxe para secretária. O quanto os outros governadores que passavam, a sua esposa ia fazer o papel institucional que se deve fazer de uma primeira-dama, cuidar do lado social do Estado. Para ver que eu não estou mentindo e não estou pegando o pé do governador, que ele criou até um slogan agora, o gringo está certo. Ah, o gringo está certo. O gringo, nessa semana, ou melhor, o governador José Ivo Sartori, num programa de televisão e de rádio, ele atacou o candidato que está crescendo na pesquisa ao governo do Estado, Eduardo Leite. Com frases, com músicas de fundo, de terrorismo, dizendo que o candidato lá atrás, quando era prefeito de Pelotas, não quis investigar aquela questão daquele assunto do laboratório, que houve toda uma polêmica. E se essa pessoa que não quis investigar lá atrás, passou despercebido, não merece ser governador. Eu ouvi e vi um vídeo do governador, do futuro governador, vamos dizer assim, ou o candidato Leite, deixou ele novo, com categoria, esbanjando um bom palavreado, e disse, houve um problema em Santa Maria, lá, que alguns quiseram denominar que a água, o problema era da Corsã, meu colega vereador, vereador Gaciotin. Eu lhe pergunto, foi acusado o governador, que era o chefe, que o culpado era ele, ou era a Corsã? Não, tem que averiguar. Tanto é que depois, num segundo momento, não se tem um fato concreto que é da água. Foi investigado vários órgãos ligados ao governo do Estado. Isso é fato, está aí os meios de comunicação. E em nenhum momento eu vi o Eduardo Leite dizendo, olha, o culpado é o governador, que deu desfalque aqui, desfalque ali. Não, eu não vi ele fazendo essa leitura. Essa é a velha política. Esse é o velho candidato, representando a velha guarda daqueles que não querem largar o governo. Presidente, eu gostaria que a Vossa Excelência, se assim possível, e cordialmente, como sempre é, pudesse me acrescentar comunicação de liderança. Vossa Excelência tem mais 5 minutos. Obrigado, presidente. Presidente, agora, também vi no programa de governo, de campanha do governador, que ele é o único que apresentou um plano de recuperação financeira, que vai jogar não sei quantos bilhões nos cofres dos gaúchos e das gaúchas. Ele é o único que tem esse plano de recuperação financeira. O resto ninguém tem.
Isso é uma atitude covarde, mentirosa, que está fazendo com a nossa população. Eu gostaria de relembrar aqui que quem endividou esse Estado e fez a dívida se chama Brito, governo Brito. Senhores e senhoras, sabe quem que era o líder do governo Brito, que fez passar lá na Assembleia esse projeto que nos deixou nessa pindaíba, colega Papado? José Ivo Sartori. Era o líder do governo naquela época que criamos esse maldito empréstimo, que já pagamos mais 5, 6 vezes, e ele quer endividar muito mais ainda a nossa população. Aí ele vai deixar de pagar 2, 3 anos, e depois a dívida volta dobrada, com mais juros, correção monetária, vai aumentar a nossa dívida. E aí ele fala também na campanha dele que não, ele só quer gastar o que ele arrecada, ele não vai endividar o Estado, não pode dar um aumento para o professor, lá para o militar, lá para a área da segurança, está liquidando com a área de desenvolvimento do Estado, de pesquisa, porque o Estado não pode gastar mais. Agora, aumento de 35% do salário dele, ele pode. Colocar a esposa como secretária para ter mais um salário, isso ele pode. Endividar o nosso Estado, como ele está tentando fazer, sem renegociar essa dívida, ele pode. Ele tem que dizer para a população, olha, nós queremos aderir a esse plano, mas esse plano vai custar para os gaúchos e gaúchas X, Y e Y. Essa dívida vai triplicar. Estamos atraindo empresários para o nosso Estado. E olha que eu procurei, e pesquisei. Empresas vindo para o Rio Grande do Sul. A única empresa que eu vi vindo para o Rio Grande do Sul, as empresas de indústria nessa área aí, é as que vieram passear em Gramado com a família. Empresário tal vem passear em Gramado, na Serra Gaúcha, tomar um bom vinho, e, de repente, conhecer o governador fanfarrão que nós temos. Essas curvas por onde passa a linha política é que a gente não suporta mais. Programas gravados para dizer, tentando induzir para a pessoa. Eu vi hoje um outro programa, e aqui vai uma crítica para quem nós temos coligado lá do Alckmin, dizendo, se você não quer que dê a coisa ruim, ou o PT, a outra coisa ruim, o único que pode ganhar é o Alckmin. Será que ninguém tem a capacidade de ver quem é o candidato que cada um quer votar? Precisa denegrir a imagem do outro? As pessoas não aguentam mais isso, colega Papado. E, por esse motivo, meu colega presidente Fernando, o qual representa muito bem o nosso mascote, o Leão do Glória, que faz muitas crianças sorrirem num domingo à tarde, ou numa quarta à noite, quem sabe, que eu digo sem medo de errar, o maior humorista do Rio Grande do Sul se chama José Ivo Sartori, que tem até um slogan, o gringo está certo. E, para encerrar minha fala, falando de humorista, lembro aqui aquele professor que fazia o Magro do Bonfa, que todo mundo conhece. E o slogan dele eu vou deixar para o nosso governador José Ivo Sartori. Governador José Ivo Sartori, não me faça pegar nojo. Obrigado, presidente. Tomado de inspirações, quero mandar um abraço para o Ronaldo, que está acompanhando a sessão aqui. Também o Ronaldo pede um olhar ao loteamento São Mateus, ele é vizinho do bairro São José, e hoje estivemos lá, mais uma vez, fotografando, pois quando o nosso gabinete manda os pedidos de providência, a gente encaminha com a foto também, para ver se o pessoal da Secretaria de Obras, das secretarias da Prefeitura, para ver se eles acham, né, para ver se eles sabem onde que é, porque a dificuldade é deles irem nos locais. Então, um abraço ao Ronaldo aí, que está acompanhando pela TV Câmara. Vereadora Selmari, Vossa Excelência tem 5 minutos.
Muito boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos colegas, as pessoas que se encontram nesta casa e os que nos acompanham pelos meios de comunicação. Também quero fazer referência às emendas parlamentares, só para, né, lembrar a população que essas emendas elas não são um dinheiro que o deputado tem, elas não pertencem, né, esse recurso aos senhores, mas ela é sim um recurso e um dinheiro da população. Esse dinheiro e esse recurso pertence a todos nós. E o que acontece a partir delas é que aqueles municípios que não têm os representantes ou não têm as suas forças políticas, aí eles acabam ficando esquecidos. Então, penso, né, que o grande mal que essas emendas, né, têm e que elas causam é essa questão. Os que não têm força política ou que não têm representantes, eles acabam não recebendo esses investimentos. E sabendo que né, que esse recurso, esse dinheiro, todos nós pagamos impostos. Também quero fazer referência hoje à notícia, né, que está nos meios de comunicação, que eu espero, né, sinceramente, que ela não seja real e que ela não venha acontecer. A prefeitura vai instalar relógio ponto nas escolas do município. Penso, né, que essa ação, que essa atitude que está sendo pensada, ela tem que ser articulada, ela tem que ser conversado, sim, com a secretaria né, com a secretária de Educação, ela tem que ser conversada, né, junto com as escolas, e também penso que tem que ser chamado para conversar o nosso sindicato. O porquê disso? Porque nós sabemos que tanto escolas de educação infantil quanto escolas de ensino fundamental, nós estamos atendendo crianças. E se for colocado, né, relógio ponto em escolas, o que poderá acontecer vai ser apenas um investimento que vai ser jogado fora. O porquê que eu falo isso? Porque quando nós atendemos crianças, quando chega às 5 horas, quando termina, né, quando chega o horário que os professores e funcionários, né, teriam que ir embora, nós sabemos que tem muitas situações que, às vezes, as crianças ficam um pouquinho mais. Então, como que eu, professora ou funcionária, eu vou chegar lá às 5 horas, apertar, vou embora, e aonde que a criança fica? Quem é que fica responsável né, quem é que vai ser responsabilizado? Né, e sem contar também que nós, professores, a gente não tem direito a receber hora extra. Então, como que vão ser pagas esse período que, muitas vezes, nós ficamos atendendo as crianças? E quando também acontece as festas de pais, de mães, de criança, todas as festas que envolvem as pessoas, que a gente, né, que se vai em horário diferenciado, como que vai acontecer isso? Então, né, penso que, né, que essa medida que está sendo pensada, ela não seja apenas pensada por um secretário ou por um prefeito, mas que ela seja, sim, discutida junto com aquelas pessoas que conhecem a realidade das escolas, né? Que ela não venha de cima sem saber o que realmente acontece lá. E também, né, que ela não seja tomada, né, que a administração pública não paute as suas atitudes a partir de comentário que algumas pessoas fizeram. Respeito totalmente as pessoas que são a favor, mas eu penso que quem tem que se posicionar, quem tem que falar a respeito disso, são, sim, as pessoas que entendem de escola. São as pessoas que estão dentro das escolas e as pessoas, sim, que entendem de educação e o funcionamento de escola. E que, se tem funcionários, se tem professores que não estão cumprindo com o seu horário, nós sabemos que existe lei para quais são as atitudes que têm que serem tomadas, que são respaldadas pela lei para aquelas pessoas que não estão cumprindo o horário. E não é porque, de repente, meia dúzia não está cumprindo, ou porque esteve né, fazendo um outro horário e hoje foi vista em algum lugar, é que seja tomada atitude que vai ser um desserviço para toda a rede municipal.
Então, peço aqui que realmente isso não seja real, que não venha acontecer e que todos, as pessoas interessadas e que entendam, elas sejam chamadas para se posicionar a respeito dessa informação que saiu hoje e que seja usado principalmente o bom senso. Muito obrigada, presidente. Presidente Fernando, eu sei que já falei até demais, Sim. mas só para mim, 10 segundos, eu faço minhas as palavras da vereadora Selmari. O governo, que aí está no executivo, precisa dar voto de confiança para os nossos funcionários. É só ações negativas, vendendo via imprensa, que parece que os funcionários públicos não são pessoas que merecem a confiança do governo. Obrigado, vereador Marcos. Vamos para a ordem do dia. Hoje não temos nada na pauta. Os senhores se opõem a ser lido em bloco? Alguém se opõe? Pode ser? Então, peço que a Giana leia em bloco os projetos que estão na ordem do dia. Na ordem do dia, projeto de lei executivo número 136 de 2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019. Projeto de lei executivo número 144 de 2018, com parecer. Abre crédito especial no orçamento em execução no valor de R$ 34.550. O valor será utilizado R$ 9.000 para a realização de oficinas que visam a saúde alimentar de pacientes atendidos pelo setor de nutrição, R$ 4.350 para aquisição de materiais educativos e R$ 21.200 para aquisição de balanças adultas e pediátricas. Projeto de lei executivo número 45 de 2018, com parecer. Autoriza a suplementação no orçamento em execução no valor de R$ 190 mil. O recurso será utilizado para o pagamento dos profissionais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e seus setores vinculados, CRAS-CREAS. Com o uso da palavra, o líder do governo. Vossa Excelência tem 5 minutos. Abra mão, senhor presidente. Líder da oposição. Vossa Excelência tem 5 minutos. Muito obrigado, presidente, os colegas. Fui fazer uma consulta ao presidente Fernando para saber da viabilidade de nós retirarmos da pauta o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é um projeto muito complexo, para que a gente pudesse dar mais uma última consultada. E por que isso? Até por uma questão de precaução. Embora a gente tenha estudado esse projeto e tenha visualizado algumas questões dele, mas para que a gente possa também precaver, vereadora Rita, algumas situações para que não sirvam de base para uma série de atitudes que o governo gosta de tomar com essa casa, especialmente com os vereadores. Então, para que a gente pudesse ver se a base de várias ações que se pretendem ser feitas, se elas estavam previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Pelo que me diz o Enio, nós temos hoje um prazo findo para aprovar isso, então terá que ir à votação. Mas é um projeto que a gente tem que ter muita atenção com ele para que não passe sem ou com alguns ajustes que depois inviabilizem alguns programas, alguns repasses, algumas situações que poderiam vir a acontecer. E eu falo isso, presidente, porque nós temos já no ano passado, isso foi visto, e continua se servindo de base de discurso para o governo, para que uma série de questões que são levantadas pelos vereadores aqui, quando se supre com a questão financeira, cito, por exemplo, a questão das emendas impositivas, para que no momento que chegue na parte de execução do governo, aí se valem de 300 coisas diferentes para não atender. A gente escuta, e com frequência, tanto dentro dessa casa quanto nas ruas, a fala da nova política, de se fazer uma política diferente, de fazer uma política que atenda melhor as pessoas, mas o que nós vemos que é praticado pelo governo e que aqui dentro dessa casa acontece muito é a legítima politicagem. Porque nós temos uma cidade toda para ser atendida, e reitero, não falo isso nem tanto por questão minha enquanto mandato, porque não vislumbro uma dependência tão grande da minha atuação dessa questão das emendas impositivas. Mas a vereadora Rita, por exemplo, que é minha colega de bancada, que tem uma causa de defesa da causa animal há mais de 20 anos, que viabilizou, através das suas emendas impositivas, para o governo iniciar um programa de castração, que estamos buscando, mesmo com todas as dificuldades internas que temos, junto aos nossos deputados, recursos para fazer um programa de castração, para que possa dar respaldo para os seus eleitores.
Tudo isso, na hora que cai na mão do governo, não anda. E não anda por quê, Marcelo? Não anda simplesmente pela questão do nós contra eles. Ou seja, pouco interessa se nós vamos resolver o problema da cidade. Isso aí, deixa para depois. Deixa lá para frente. O que interessa é saber se nós vamos conseguir constranger as pessoas que estão aqui, se nós vamos conseguir pressionar as pessoas que estão aqui para fazer certos projetos, como o Código Tributário, que foi retirado só porque a oposição dentro dessa casa conseguiu se mobilizar e se manter coesa para não deixar passar, porque senão tinha sido votado. São situações que indignam, e muito a gente, porque é o velho jogo como funciona. Aos amigos os favores, aos adversários os deveres. E quanto a isso, o que mais nos indigna são as situações que estão latentes na cara da freguesia, todo santo dia acontecendo nessa cidade, que não tem solução. E não tem solução porque quem levantou a bola foi o Marcos Lima. Bah, então, deixa para lá. Ah, quem levantou a bola aqui foi a Rita, então, não, deixa para lá também. Aí deixa o negócio acontecer. E é dessa forma que está sendo governado o nosso município. E faço essa minha fala por questão da nossa LDO, porque existem várias situações que já foram apresentadas. No ano passado apresentei uma questão voltada para inovação e tecnologia, que é importantíssimo para qualquer município no nosso país, que queira ter uma projeção de futuro, que se faça um investimento nisso. Santa Catarina é um dos estados mais avançados do Brasil hoje, não é por acaso, porque investe muito dinheiro em cima disso, tem vários pós de inovação e tecnologia, sequer foi visto. Foi feita uma lei dentro dessa casa que possibilita ao município, de minha autoria, que possibilita ao município ter acessos do Ministério a recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia. Porque saiu da cabeça do Oswaldo, então nós mandamos para o fundo da gaveta. Então são situações bastante complicadas, e eu lamento que a gente passe por isso, porque na hora de passar a responsabilidade pelo desgoverno que se comete, aí a Câmara de Vereadores é chamada. Aí a culpa é da Câmara de Vereadores, a Câmara que assine o cheque. Né? Mas na hora, por exemplo, como escutei esse dia na rádio, vão para a tribuna e para falar são muito bons. Para apontar os erros são muito bons, mas não fazem um projeto. Eu acho que nós já passamos de mais de 100 projetos dentro dessa casa, tranquilamente, e que todos, quer dizer, todos não, alguns foram executados. Não, imagina só por uma questão de comunicação, obviamente, mas outros foram todos rigorosamente engavetados. Então, presidente, só para fazer esse registro, por em face desse projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que eu espero que não seja utilizado como a bengala do governo no ano que vem para manter esta linha de atuação política, que se dedica mais para brigas políticas do que para resolver os problemas da cidade. Vereador, faz favor. Liderança do PSDB, vereadora Vanessa. Abro mão. Liderança do PT. Vereadora Selmari, Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, só quero fazer referência aí ao projeto 0145, que é sobre aquele valor, né, que estava como sendo, né, o valor para a construção do albergue municipal, e que agora ele está sendo transferido para pagamento, né, de funcionários. Então, também, né, penso que essa questão, com certeza, tem que ser pago, claro, mas, né, que pena que esse valor que estava previsto para a construção do albergue, ou para que se pensasse um espaço, enfim, não necessariamente construção, mas que, né, lamentável também que ele que não vai ser cumprido, que não vai ser dado, né, atenção para esse fato, para essa causa, que é bem importante em nossa cidade, e que nós sabemos, né, o número de pessoas né, que precisariam ter esse espaço né, para que fossem atendidos. Então, quero, né, fazer essa ressalva aqui desse projeto, que, então, né, com certeza, na questão de desenvolvimento social, o nosso município ele não vai avançar. Muito obrigada. Liderança do PTB. Vereador Marcos Lima, Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde, Renan, Fabiano, os amigos que estão por aí. Liderança do PDT, vereador Graziotin.
Do MDB. Abro mão. Liderança do PP. Senhor presidente, só para reforçar a importância, sim, desse projeto da LDO, que, como eu falei ontem, nós estivemos recentemente uma audiência pública aqui nessa casa, no dia 19, esperávamos mais a participação da população, esperávamos mais a participação das entidades, até para que eu pudesse ocorrer esse debate, que o colega Oswaldo falou anteriormente, porque realmente a presença das pessoas aqui foi muito aquém do que se precisa. Estavam exatamente 3 pessoas de fora, somente 3. Então, a análise foi feita, o debate foi feito com as pessoas que estavam presentes. E se deu o tempo e hoje é obrigado a gente votar. Se algo vier a passar, também tem que dizer que não houve a participação efetiva para um bom diálogo, para uma ampliação do diálogo, para uma discussão que pudesse fazer alguns ajustes, além do que já foi feito. Então, infelizmente, temos que reforçar para quando ocorrer as demais audiências públicas, para quando tiver a audiência da LOA, por exemplo, tenhamos uma presença maior da população, maior das entidades e maior também das pessoas públicas que estão envolvidas com o bem do nosso município. Sou favorável, vou votar a favor, mas fica essa reflexão também. Liderança do PSB. O seu tempo, vereadora, se a senhora usar a comunicação. Mas aí eu não vou me ater à pauta, eu quero a comunicação. Pode ser, então, se a senhora quer usar a comunicação. Pode. Senhor presidente, colegas vereadores, para colaborar com a fala do colega de bancada Oswaldo, muito nos entristece, porque hoje eu ocupo uma cadeira aqui com muito orgulho, representando a causa animal, porque desde os meus 30 anos, e hoje estou com 50, são 20 anos dedicados à causa, dormindo e acordando, lidando com a cachorrada, com a casa cheia. Então, eu tenho uma experiência de autodidata de 20 anos. E agora, nesses 18 meses, 19 de mandato já, assim, a gente já encaminhou para o Executivo mais de 20 projetos e indicações para melhorar a situação da bicharada aí na cidade, e aí, assim, que o Executivo aproveitasse toda essa nossa experiência e um gabinete voltado a essas questões. Então, se realmente houvesse assim, um grande interesse em mudar a situação da causa animal no município, o Executivo deveria absorver toda essa nossa experiência desse mandato, não é? Que estamos aqui por um bem focado na causa animal, também por outras questões, a causa da mulher, mas principalmente pela causa animal, que é o que os meus 838 eleitores esperam. Então, assim, lamentavelmente, se deixa passar toda essa experiência e um gabinete focado na melhoria. Então, as coisas vão sendo só engavetadas, algumas coisas estão acontecendo, mas precisaria mais, e a gente lamenta que a nossa experiência não seja aproveitada ao longo dessa estada nossa aqui. Sem mais, obrigada. A senhora concluiu? Ele pode, não pode, né? Usar... Tem, sim. Liderança do PSB. De governo? Liderança de oposição, então. Obrigado, presidente. Também fazendo uma análise aqui por cima, até nem precisaria de todo esse tempo, mas só para a gente fazer uma reflexão das coisas, Dilermano. Tu que tem uma vivência de política muito maior do que a minha, talvez concorde comigo. A diferença que a gente vê de um governo para o outro se dá em estrutura de projetos como esse que estão aqui. A lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual é o que define a diferença de um governo passado para um novo. Como todos sabem, eu trabalhei na administração passada, fui coordenador de juventude da administração passada e tinha acesso ao orçamento do município, ao planejamento que se tinha. E posso afirmar, presidente Fernando, que ele é rigorosamente igual ao que se vinha antes.
Se der um Ctrl+C, Ctrl+V, as estruturas são as mesmas, a questão do direcionamento financeiro continua sendo o mesmo. Obviamente que se tem várias despesas que são comuns, que isso não vai ser alterado, por exemplo, as questões de educação e saúde. Mas outras, por exemplo, se mantêm de uma forma rigorosamente igual. Então, só queria fazer essa observação, porque se fala muito, e durante a campanha foi falado isso de uma forma muito frequente, foi batido muito nisso. Ontem o colega Marcos estava com o plano de governo da atual administração, que tem vistosas 4 páginas, e não se tem, da administração passada para essa, não se tem esta mudança que se disse, né, vamos fazer acontecer, continua a mesma coisa. Então, só para a gente ter, a fins de curiosidade até, para que a gente perceba essas situações, porque a mudança, quando se tem de linha de governo, de linha de atuação, de investimento, de direcionamento de dinheiro, que é o que faz a vida prática das pessoas, é nesses momentos que a gente percebe. E posso atestar que continua, pelo menos no direcionamento dos recursos, rigorosamente igual. Senhor presidente, gostaria de solicitar a liderança. A senhora consegue solicitar por aí? Não, aqui saiu, não estou conseguindo. Tá. Só vou passar aqui para a liderança. Obrigada. Só um minutinho. Cinco minutos, vereador. Também quero fazer referência à fala que o Oswaldo fez, e antes quero cumprimentar o vereador Marcos Lima, também pela sua fala, penso também igual, né, em relação ao governo do Estado. Quero fazer, né, referência, Oswaldo, à tua fala. Até poderia ser 4 páginas, 4 folhas, desde que tivesse, né, desde que abrangesse 4 itens estruturantes para a cidade. Né? Se tivesse 4 itens estruturantes, poderia, sim, ser em 4 páginas, mas não, né, esse governo municipal que nós temos, que vai se caracterizar por um governo que desfaz aquilo que foi feito e que, com certeza, estava funcionando. E também, só para, né, concluir, né, a respeito do relógio ponto nas as escolas, que tem uma frase, tem uma fala lá que fala que precisa ter transparência nas escolas. Transparência nas escolas, eu penso que tem que ter transparência nas ações e nas atitudes que o governo está tendo, porque, com certeza, os funcionários das escolas, eles estão cumprindo com o seu trabalho e com aquilo que eles se comprometeram em fazer. Quero passar o restante para o meu colega Dilmir. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas que nos acompanham, eu venho aqui, hoje talvez seja o meu último dia à frente deste microfone, mas primeiro agradecer, né, o partido por essa iniciativa de fazer o mandato rotativo, né. Claro que a gente está aqui por um problema de saúde do companheiro Aldo, né, e do companheiro Romualdo Miquelon também. Mas o partido tem o mandato e o segundo suplente, que seria o Valdecir Panisson, abriu mão para que a gente pudesse estar aqui hoje. Então, eu, assim, muito me honra, né, estar aqui defendendo, né, aquilo que o partido fez por Vacaria, aquilo que o partido está fazendo. E eu digo assim para vocês, muitas vezes a gente sabe que o nosso partido, especialmente a nível federal, cometeu muitos avanços, né, acertou bastante, mas também cometeu alguns erros, como os partidos de vocês também cometeram. E eu gostaria, né, de que a gente fosse lembrado, especialmente, né, pelo trabalho que o partido fez no Rio Grande do Sul, mas muito pelo trabalho que o partido faz em Vacaria. Né, o Partido dos Trabalhadores nos deu, né, o companheiro Eloy como prefeito, que está aí, que a população toda pode avaliar o seu trabalho, né, e a gente escuta nas ruas assim, quanto que o prefeito é bem avaliado. A forma com que o partido encara a questão do comprometimento dos seus deputados com Vacaria, eu talvez assim tenha sido mal interpretado por alguns de vocês, mas o que eu quero ressaltar é de que nós temos os nossos deputados comprometidos com Vacaria, que a gente não precisa ficar
correndo atrás deles, que eles, de ofício, eles já destinam esses valores todos os anos das emendas parlamentares. Então, quero fazer, né, esse registro e dizer que eu muito aprendi com vocês, espero aprender. Aceito críticas, né, desde que sejam justas, né, dentro daquilo que a gente, alguma eventual falha tenha cometido. Né, espero retornar mais vezes a esta casa. E dizer assim que nós vivemos um momento, né, muito especial na nossa democracia, né, que a gente passa aí, principalmente a nível federal, né, que muito entristece a gente, assim, um clima de ódio, de rancor, que às vezes até é difícil de falar. Né? E agora a gente vê um movimento contra das mulheres aí, eu digo assim, ó, não subestime a capacidade das mulheres. Né? A gente vê que tinha um candidato que estava para ganhar a eleição, né, e as mulheres começaram com um movimento bastante forte, e assim milhões de mulheres se uniram, e pode ser que esse candidato venha dar uma fraquejada, né, e não venha conseguir o seu intento por causa especialmente do movimento das mulheres. Então, agradecer, senhor presidente, senhores vereadores, né, a companhia de vocês, né, alguma eventual falha que a gente venha ter cometido também, a gente pede desculpa aos colegas, agradecer ao partido, a todos, e talvez, né, seja o meu último dia. Né. Muito obrigado. Não consigo verificar aqui inscrições pessoais sobre os projetos. Vamos passar para a votação, então. A emenda aditiva 01 de 2018 está em processo de votação. Não vai sair. Vai lá, aqui o meu não entrou nada aqui. Não, pois não. Para mim não saiu nada aqui. Falta Papado e o Diomir Saraiva. A favor. Por causa das nossas impositivas. A emenda foi aprovada por unanimidade. Projeto de lei número 136 de 2018. É o da LDO. Alguém mais está com dificuldade de votar pelo sistema? Não está aparecendo nada aqui. Vereadora Rita. Mais? O projeto foi aprovado por unanimidade. Lembrando que a LDO, as emendas esse ano é R$130 mil. 65 mil para saúde, e o quanto antes vossas excelências conseguirem concluir o encaminhamento das suas emendas, o quanto antes é o prazo, né, para ser analisado pelo executivo. Posso fazer uma sugestão, presidente? Sempre. Que fosse chamado, então, representante da Secretaria de Gestão e Finanças, especialmente aqueles que vão designar para ser o responsável por essas emendas na administração, para que faça uma reunião com os 15 vereadores ou seus assessores, para que a gente possa dirimir as dúvidas e ter um norte.
Porque o que está acontecendo? Aconteceu esse ano e ano que vem vai acontecer também. Tu apresenta o plano, por exemplo, né, não se tem, parece uma forma definida disso, aí dependendo fica lá, enrolando, até depois passado o dia 31 de janeiro, e daí não se faz o pagamento. Então, só a título de sugestão para a gente fazer isso. Lembrando a todos que a emenda que foi aprovada ali é para 31 de janeiro, como o vereador... Esse é o prazo do plano de trabalho das entidades. Então... Porque nós vamos apresentar cada uma sua agora em outubro, e depois as entidades têm até 31 de janeiro. É isso aí. É isso aí. Exatamente. Tá. O projeto 144 foi votado equivocadamente, pessoal. Senhores, o projeto 144 foi votado equivocadamente, por causa que o programa está um pouquinho conturbado aqui, pela falha de comando. Alguém quer mudar o voto do projeto 144? Tá, então voltamos ao 136. Nós vamos votar agora o projeto 136, que é a LDO. Como eu falei, vereadora, foi votado o 144 equivocadamente, daí eu perguntei se havia algum, mas está valendo a LDO agora. Vereador Marcos, como vota? Vereador Diomir, conseguiu? A favor, presidente. Não está abrindo, mas eu sou favorável, senhor presidente. Problema, senhor. Vereador André. Vereador Alessandro Rodrigues Nunes, da Borges. Feito. O 136 foi aprovado por unanimidade. Projeto 145 vai para a votação nesse momento. Vereador Marcos Lima, como vota? Vereador Diomir? O projeto foi aprovado por unanimidade. Comunicação urgente de líder. Sem mais nada a tratar e sobre a invocação de Deus. Senhor presidente, eu tinha pedido a comunicação. Tinha pedido? Vamos voltar aqui, seu André. Agora que... Vossa Excelência tem 5 minutos. Obrigado, colega Fernando, presidente da casa. Eu gostaria que, senhor presidente, Vossa Excelência também está participando do Campeonato Amador Série B. E eu acabo de receber uma nota aqui, nós tivemos uma confusão num jogo, senhor presidente, e a Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer enviou uma nota suspendendo as partidas da 9ª rodada do Campeonato Amador Série B. Porque na sala de julgamento não teve quórum para julgar o caso. Então, aí quando eu falo, senhor presidente, que alguns cargos são deliberados politicamente, é por isso. Os participantes do campeonato amador da Série B, senhor presidente, estão todos indignados. Estão todos indignados porque uma briga isolada que teve lá... Foi suspensa a que passou? Ou a próxima? As partidas na 9ª rodada do Campeonato Amador Série B, que é a próxima rodada. A próxima, né? Isso. Que barbaridade. Atende a solicitação da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer para que tais fatos relatados sejam apreciados com quórum suficiente dos membros da atual comissão disciplinar. Então, pelo amor de Deus, senhor presidente, uma secretaria que não consegue nem fazer um julgamento de um ato antidesportivo que teve num jogo de futebol, então aí eu vou parar de jogar o futebol amador, então, senhor presidente.
Porque, pelo amor de Deus, é o único divertimento que algumas pessoas do nosso município, presidente, têm, é jogar uma bolinha do final de semana, e nem isso a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer consegue realizar aqui na nossa cidade. Não consegue julgar um ato isolado que teve num jogo de futebol do Campeonato Amador Série B. Então, eu estou passando aqui, senhor presidente, a indignação das equipes de futebol da Série B. Depois, quando eu falo que é só indicação política, que as pessoas não entendem nada do que estão fazendo, o André é o que fala besteira, é o André que está com a grama seca, é o André que é isso, é o André que é aquilo. Mas eu estou aqui expressando a indignação de todos os atletas que estão jogando a Série B, e o senhor é um deles, senhor presidente, que também joga, e eu parabenizo a equipe do Gasparetto, em nome do teacher, que hoje perdemos o pai de um atleta, do Rodrigo, seu Evilásio, e expresso aqui a indignação, senhor presidente, de todos os atletas da Série B, porque é inadmissível não ter capacidade de julgar um caso isolado e suspender a rodada do Campeonato Amador, onde todas as equipes estavam a fim de realmente, as que tinham chance de classificar, as que estavam lutando pelo rebaixamento para não cair, se para tudo, porque essas pessoas não têm nem capacidade de organizar um campeonato decentemente. Então, é revoltante, é indignante realmente o que estão fazendo com o Campeonato Amador. Daqui uns dias, nem o Campeonato Amador nós não teremos mais no nosso município, porque são só indicações políticas e não tratam realmente como deve ser tratado o nosso Campeonato Amador Série B. E eu deixo aqui um abraço para o novo técnico do Juventus, meu amigo Tchaka, seja bem-vindo. Tenho certeza que levará o Juventus também às finais do Campeonato Amador. Tchaka, eu estava falando agora que foi suspendido a 9ª rodada do Campeonato Amador Série B, porque a Secretaria de Esporte não tem capacidade nem para julgar um ato isolado que teve numa briga nessa rodada que passou. Então, é revoltante, e aqui eu expresso a indignação de todas as equipes da Série B. Muito obrigado. Feito o vereador Andrezinho, um abraço para o Tchaka também. O time lá está que nem aquele time europeu, ganha, cai o técnico, né? Cuidado, não pode ganhar muito, Tchaka. Quero também prestar meus sentimentos à família do seu Evilásio, né? Além de ser um amigo lá do Gasparetto, ali do bairro Gasparetto, era funcionário público municipal, de longa data, creio eu que mais de quase 30 anos, então, em meu nome, em nome do meu gabinete, quero prestar essas condolências à família dele, à dona Divina, ao Rodrigo e a toda a família Gasparetto, que enfim eles faziam parte. Vereador Valdemir de Oliveira Papado, Vossa Excelência tem 5 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Quero agradecer mais uma vez a presença do Dionísio Saraiva, também o Alessandro, que possam participar muitas vezes com nós aqui, se Deus quiser, vão estar junto com nós aí, fazendo parte dessa casa. Também, senhor presidente, eu quero fazer mais um lembretezinho aí para o seu Zair, que a gente cansa de pedir. Às vezes a gente está deitado, bem tranquilo, embaixo das cobertas, aquela chuva velha correndo lá, daqui a pouco o pessoal desabrigado por causa de uma parada, que simplesmente foram lá e tiraram da calçada pública, só por causa de uma igreja, que a pessoa não pode perder o aluguel, né? Então tiraram aonde se concentra, já vou tornar a falar mais uma vez aqui, mais de 70%, vereador Andrezinho, ó, as pessoas do bairro Monte Claro, a Chico Mendes, aos arredores ali, bairro Santana, se vocês forem de manhã cedo lá, vocês vão ver o número de pessoas que estão embaixo de água lá, ao sol até mesmo, e simplesmente tiraram a parada, não sei, por cargas d'água. Conversei com ele, disse que estão fazendo licitação, que está vindo essas paradas ali, e o pessoal, enquanto isso, estão sofrendo abaixo do tempo ali, né? Desculpe lhe atrapalhar, mas é a licitação mais longa do planeta. Pois Porque é. desde o início desse mandato aí que estão fazendo licitação de parada de ônibus, não é verdade? Colega Papado, o senhor me consegue 10 segundinhos, senhor presidente? Pois não, vereador. O ano que passou, eu estive no supermercado Riva, lá com o tio Clóvis, no supermercado Petrópolis, lá com a dona Ivonete, e estive ali no método Kumon, ali, colega Fernando, pedindo uma faixa de segurança. Para pintar, fazer uma pintura.
Acho que fizeram. Também, eu acho que está em fase de licitação também. Correto, vereador. Então, eu fico sentido porque eu me coloco no lugar dele, senhor presidente. A gente pegar, já sai de casa, de repente, assim, já se molha ao sair de casa com guarda-chuva mesmo, molha as pernas, a metade do corpo ali, daqui a pouco ficar embaixo do tempo ruim. Então, a calçada é pública, não sei por que tiraram. Disseram que tiravam dali e colocar ali onde tem os mudinhos ali, bem na esquina. Tiraram dali para colocar 10 metros ali. Diz que deu até polícia ali, não deixaram abrir os buracos para colocar, porque os mudos quase falaram até ali de brabo. Então, eu fico triste, porque a gente vereador Andrezinho, nós somos mensageiro do povo, nós temos aqui, não é por acaso, através do povo, nós temos que dar essa resposta, e daqui a pouco fica enrolando o cara e faz licitação. Bah, vereador Papado, você tinha que convidar mais uns 2 vereadores ali. Eu apoio o governo nessa hora, mas eu não posso estar apoiando o governo, eu tenho que apoiar, na verdade, aquelas pessoas que precisam de trabalhar e precisam do abrigo que ali estavam. Então, amanhã eu vou cobrar dele de novo aí, vou bater tecla quantas vezes for preciso aí até realizar aquela parada de ônibus para esse pessoal do Monte Claro aí. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço e declaro encerrada esta sessão.